Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Soba. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Uma vez mais, aqui em direto de Cabo Verde. E realmente estamos presentes num sentido de comprovar uma vez mais que não é preciso nada, na verdade, para conseguirmos realizar tudo. E por isso é com muito carinho, acima de tudo, sempre com carinho e com amor, que te trago mais um conteúdo. E o convite é exatamente esse, a ficares comigo com esse mesmo carinho, com o teu coração completamente aberto para o que vem aí. E neste sentido também trago-te um convidado de veras muito interessante, um senhor com muito sumo, com um belo néctar, diria mesmo, e não nos vendo mais, vamos ouvi-lo. Júlio, muita gratidão. Eu costumo sempre dizer obrigada por vir ter comigo, neste caso, muita gratidão por me receber aqui na sua casa. O Júlio, que eu só sei assim resumidamente, foi combatente, um verdadeiro senhor em termos de cultura também e de vida. Normalmente chegar aos 80 anos, ainda com essa genica com que nos recebeu, ao mesmo tempo com um sorriso e com essa cultura, realmente é uma dádiva. E para mim é uma dádiva também poder estar aqui e beber, realmente era o que eu ia dizer, beber de todo o néctar, que eu dizia, essa sabedoria real, não é? É um testemunho em primeira pessoa. Então, eu costumo normalmente perguntar, e eu sei que a Tânia já lhe disse, a minha primeira questão por norma é sempre quem é? Quem é a pessoa que está à minha frente, neste caso, quem é o Júlio? Olha, é um cabo-verdiano dessas ilhas. Nasci em São Vicente. Tive o privilégio de nascer numa família, diria, típica de Cabo Verde. Os meus pais, felizmente, digamos, dispondo das condições para garantir minimamente a educação dos filhos, 9 irmãos, infelizmente me faleceu há já bastante tempo, portanto, de vida, estamos 8 irmãos. Estudamos em São Vicente, passamos o liceu em São Vicente. Findo o liceu, fomos a Portugal, ao Porto, fui estudar engenharia, na altura, e foi aí que tive os primeiros contactos. Já tinha alguma informação antes, porque por Cabo Verde, nessa altura, e sendo o meu pai enfermeiro, tive conhecimento da passagem, da estadia, digamos, do doutor Agostinho Neto. Deve saber, portanto, quem é, não é? O combatente número 1 da luta de libertação de Angola, do MPLA. E ele tinha sido deportado para Cabo Verde, na altura, como médico, e, naturalmente, a gente, naquela altura, não se falava claramente, portanto, sobretudo para os mais miúdos, portanto, dessas coisas, mas lá se apercebeu, se soube, portanto, que ele tinha sido, de facto, deportado para Cabo Verde, não é? E em São Vicente. Mas já foi em Portugal que tive a possibilidade do primeiro contacto, ou dos primeiros contactos, portanto, com
digamos, a nova grande esperança para as nossas terras. Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique. Estávamos mais ou menos em que ano? Eu fui para Portugal em 62 e aí comecei, paralelamente aos estudos, portanto, comecei a militar no PAIGC, que era o Partido da Independência, Partido de Cabral, de Amílcar Cabral, para a Independência da Guiné e Cabo Verde. E, portanto, eu estive no Porto em 62, depois transferi-me para Lisboa, e em 60, portanto, transferi-me em 63 e em 64 organizamos, digamos, a saída para a França, da França depois em contacto com o partido, para a luta. Não é? Deixe-me já interromper, não sei, não queria quebrar o raciocínio, mas ao mesmo não, tempo... pode ir colocando questões. Eu acho fascinante como é que é, nessas idades, e ainda por cima, viver tudo isso. De repente, estar num propósito maior, não é? Porque não era só uma causa pessoal, era uma causa por um povo. E como é que é viver tudo isso? Arquitetar tudo isso? De repente, como é? Você está a falar de Amílcar Cabral, Okay. que para mim é, de facto, das personalidades mais fascinantes que eu conheci até hoje. Com uma capacidade extraordinária. E o homem que sonhou que seria possível enfrentar e derrotar pela justeza da causa os colonialistas portugueses. Partindo de quê? Partindo de duas terras, vamos chamar de dois países insignificantes em termos, digamos, populacionais, mesmo em termos de riqueza que pudessem produzir, quando comparadas com Angola, com Moçambique, tudo isso, mas sobretudo com dois povos, digamos, ainda vivendo em condições de muitas dificuldades, muita miséria. A Guiné-Bissau, só para dar uma ideia, eu estava falando, portanto, juntar esses dois países para, com base nessa unidade, então lançarmos-nos, criando as condições para a luta. Há uma pequena frase portuguesa tão sábia em tantos contextos, que a união faz a força. Mas absolutamente. Aliás, a divisa nossa é unidade e luta. Foi a divisa desde o início até o fim, portanto, que nós mantivemos, foi a divisa desse partido. E ele, como alguém que, enfim, sonhou e ousou, passo a passo, a levar, digamos, a realização das condições, criando as condições, e assim foi, até o início de preparação, o início da luta armada portanto, estou falando desse partido que se criou em 1956, que no seguimento, que tentou aproximação, tentou diálogo com o governo colonial português. Isso, tendo em conta que a década de 60 foi caracterizada pela libertação da grande maioria dos países africanos que naturalmente estavam submetidos também à dominação britânica e inglesa, à dominação francesa, à dominação espanhola, fundamentalmente, né? E a África do Sul, portanto, com o regime de apartheid que aí vigorava. Essa era a África, portanto, que a gente tinha, mas, digamos, no seguimento daquilo que teriam sido os compromissos assumidos fundamentalmente pela Inglaterra e pela França, pedindo o apoio dos povos que colonizavam para ajudar a combater o fascismo, portanto, na Europa,
de 40 a 45, 39 a 45, e que de facto vários contingentes de milhares de africanos, portanto, que foram preparados, avançaram, apoiaram até a derrota do fascismo, e ficou essa promessa de se pensar também, digamos, na autonomia desses povos. Mas mesmo assim foi necessário muita luta depois de 45, com a vitória sobre o fascismo, não é? Na Europa, mas finalmente na década de 60 começaram a surgir, digamos, progressivamente a independência dos países africanos, francófonos e britânicos. Não é? Os portugueses, Portugal, que não tinha a força que tinha a Inglaterra e a França, não se sentia em condições de avançar, digamos, de dar esse passo em frente. E, pronto, não quis minimamente ouvir falar de negociar, portanto, uma outra situação para as colónias que ele dominava. E quando se tentou, Amílcar Cabral, que dizia sempre a admiração que ele tinha pelo povo português, mesmo em termos de cultura. Amílcar Cabral dizia, por exemplo, dizia, não, o português não é só dos portugueses, o português é nosso também. É de Angola, é de Moçambique, é, digamos, a maior herança que nós temos dos portugueses. Quando falava connosco e falava de Portugal e fazia questão de estabelecer a diferença entre o povo, portanto, e o regime colonial que dividia. Aliás, Cabral casou-se, portanto, com uma portuguesa. Cabral agrónomo, formou-se em Portugal e casou-se, salvo erro, com a primeira agrónoma portuguesa, portanto, quando ele estudou, portanto, na universidade em Portugal. Mas isso, diria, era para apenas chamar a atenção de que fomos obrigados a ter de recorrer à força, à violência, para responder à violência. Porque nessa tentativa de aproximação, de chamamento para se falar, se negociar, encontrar vias, como estava acontecendo dentro da África, houve uma repressão violenta na Guiné-Bissau, em Pidgiriti, com cerca de 50 mortes, portanto, nessa repressão, e foi o sinal derradeiro para dizer basta, agora temos de encontrar outra forma de dialogar, outra forma de confrontar. E aí decidiu-se pela luta armada. E a luta armada começou em 63. Durou 10 anos, 11 anos, de 63 até 64, a independência proclamada ainda em luta 74. Na Guiné-Bissau. 74, certo? 74, na Guiné-Bissau, e no ano seguinte, pós 25 de Abril, reconhecida finalmente, portanto, ainda pelo governo, portanto, de turno em Portugal, né? Mas já pós 25 de Abril, mas o governo de turno, digo eu, porque quem ficou à frente do governo foi o general Spínola, né? Que ele, presidente, portanto, é que levou esteve à frente da última etapa da guerra, já era a guerra aberta, portanto, na Guiné. E foi da Guiné que ele saiu, e com a base no seu livro da experiência da Guiné, chegar à conclusão que não havia solução pela via da guerra. Portugal e o futuro, é o livro dele, as teses, portanto, dele, acabaram, portanto, por ter também os seus efeitos e acabou por influenciar o corpo dos oficiais e veio o 25 de Abril, que finalmente pôs fim à guerra, naquela altura. Portanto, Guiné em 74 e Cabo Verde em 75. É fascinante estar a ouvir e realmente
Do pouco que sabia, porque acho que não posso dizer que sei de história, apesar de ter estudado história e até era boa aluna, mas realmente é fascinante para já, lá está, ouvir alguém que viveu a história. E eu tinha ouvido realmente isso, de que no pós-Segunda Guerra Mundial, a grande maioria dos países europeus compreendeu o que é que estavam a fazer também em termos de colónias, porque era um pouco o que o Hitler estava a querer fazer com os restantes países, e por isso compreendeu a necessidade de dar, não é bonito estar a dizer dar a independência, mas realmente devolver o que é, exato, sim. o que é dos outros. Negociar, no mínimo. Pronto. É? E que Portugal não. Ficou ali um pouquinho redundante de dar de ceder, exatamente, sim. esse passo. Também, tanto aqui para os países africanos, como também na questão da Índia, que eu acho que aconteceu um bocadinho antes, mas também acho que já nessa altura havia esta questão, ou não, foi mais ou menos nas alturas, acho que foi em 1961. Sim, foi ligeiramente antes. Portanto, mais ou menos foi no ligeiramente mesmo antes. pós-Segunda Guerra Mundial, ainda assim também havia realmente essa dificuldade. E que negaram. No passo. Era evidente, Portugal não tinha nenhuma hipótese de enfrentar a Índia. Ainda por cima naqueles territórios. Em Goa, Damão e Dio, não tinha nenhuma hipótese. E negaram-se completamente, pura e simplesmente, na altura, o governo indiano decidiu e tomou. Acabou. Não houve mortes, não houve feridos. Júlio, então eu vou fazer uma pergunta. Como é que é viver isso? Porque hoje em dia, não estou a dizer que as guerras são interessantes, como é óbvio, mas essa organização, essa arquitetura, vou usar outra vez a palavra, essa capacidade de ter essa visão... Mas isso é extraordinário, por isso é que eu disse. Eu acredito que há homens que nascem e vêm para cumprir, digamos, o destino. Há homens desse tipo, nós podemos apontar na história, homens de facto extraordinários. E Cabral, um deles. É um deles. Tanto que é um deles que o ano passado, creio que foi o ano passado, por iniciativa da BBC de Londres, eles organizaram, portanto, reuniram um grupo dos mais conceituados portanto, historiadores a nível mundial, e era para eleger, digamos, os homens pensadores que, pelo seu pensamento e pela sua ação, haviam, portanto, trazido mudanças extraordinárias, portanto, para o mundo. Fizeram realmente esse trabalho e Cabral foi, numa primeira fase, incluído nos 20 primeiros, portanto, elementos. E na segunda fase foi o segundo elemento, precisamente pelas questões que está colocando. Como foi possível? Enfim, e eu estava dizendo, tendo em conta as nossas terras, como eram, pequeninas, pouca população, miseráveis. Estava a dizer, a Guiné-Bissau, por exemplo, quando fizemos a luta, tinha 99% de analfabetos. Cabo Verde, na altura, quando fizemos a luta, tinha cerca de 45% de analfabetos. Mas a miséria era reinante. Em Cabo Verde, nós, concretamente, sujeito ao regime de chuvas, quando há chuvas, muito bem, né? Lá nos desenrascamos, portanto, e a população vai vivendo, mas quando não há, o resultado eram mortandades. Houve anos em que a nossa população reduziu-se de 1/3. E foi das razões maiores que nos levou à luta. Outras, mas maiores, porque era evidente que, analisando todas as razões porque o povo vivia, estava sujeito a esse sofrimento, pura e simplesmente chegamos à conclusão que a razão disso é porque não éramos donos da nossa própria cabeça.
Porque se fôssemos donos da nossa própria cabeça, mesmo que houvesse seca, como está tendo, por exemplo, nós estamos entrando agora no 4º ano seguido de seca. 4º ano. Este ano ainda choveu, deu um sinal, digamos. Mas quase 4º ano seguido. Os anos anteriores, seca, 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 seca. Mas ninguém ouviu falar sequer de fome ou de qualquer outro drama. Naquele tempo, mortes havia e imediatamente, ainda no meu tempo de adolescente, que eu assisti, eu vi, eram pessoas que se inscreviam voluntariamente, mas forçados a isso, se inscreviam para ir para Angola e São Tomé trabalhar nas roças. E dava dó ver, de facto, essa gente que era... Há um poeta nosso, o Frusoni, que canta um verso São Sentar assado, não é? E que utilizava exatamente essa imagem. Gente que era levada para os barcos, moda, em crioulo, moda, lingada de carvão. Lingada de carvão, portanto, é São Vicente Porto Carvoeiro, que trouxe o desenvolvimento do Porto Carvoeiro, frequentado por muitos barcos carvoeiro, na altura em que a energia era o carvão. Portanto, era um ponto indispensável da ligação entre a Europa e a América. Né? Pronto, aí necessariamente houve, digamos, e surgiu, diria, uma pequena população um pouco diferenciada da generalidade das outras ilhas por causa desses elementos, o contacto com os estrangeiros, com tudo isso, portanto, que havia e tal. Mas eu estava dizendo dessa imagem do Frusoni, as pessoas, portanto, que davam o nome e que eram enviadas para Angola, que eram enviadas, portanto, para São Tomé, eram levadas a bordo, colocadas a bordo, como uma lingada de carvão, como como eu poderei dizer, as quantidades de carvão em bolsas, em sacos, portanto, que tiravam dos barcos carvoeiros para passar, portanto, no Porto, para São Vicente, para a terra, não é? Pronto, para o abastecimento dos barcos que permanentemente, portanto, aí passavam. Esse fornecimento era feito, portanto, pela Inglaterra naquela altura. Então ele pega dessa imagem e ele mostra essa segunda fase de verdadeira escravatura. Não se chamava escravatura, mas as pessoas forçadas para a fome eram obrigadas, portanto, a ter que sobreviver. A única saída era Angola e Moçambique, e iam para praticamente, na grande generalidade, nunca mais voltar. É por isso que nós temos comunidades. E foi das razões maiores que nós vimos, constatamos e nos revolta. Das maiores. Mas outras, a miséria generalizada. É verdade, eu tive a sorte, como disse, porque o meu pai era enfermeiro, era funcionário público. E além disso, sendo um enfermeiro, era muito solicitado. Então, ele conseguiu os meios suficientes para nos educar. Todos tivemos a possibilidade de passar a escola, passar o liceu, vários estiveram, portanto, na faculdade, nos cursos, por causa disso. Mas a grande maioria da população, até a nossa independência, digamos, sofria. Portanto, e é isso. Mas falando ainda de Cabral, eu estou falando de Cabral porque estamos na semana de Cabral. Agora, nós vamos assinalar o 20 de janeiro próximo. Não é? Eu dizia a ela que seria interessante, caso aqui estiverem, irem assistir. Não é? Mas vamos falar aí de Cabral. Mas Cabral, extraordinário, e uma das razões, portanto, porque ele foi dos escolhidos aí, é que não só teve
a capacidade de realizar esse sonho, de juntar. Mas é juntar grão a grão, portanto, criar essas condições. Como elaborou uma teoria própria de luta de libertação nacional. Própria. Pôs na prática essa teoria. Com base em quê? Com base na luta que nós fazíamos para ter um futuro melhor em que o poder estaria essencialmente nas mãos do povo. Em termos práticos, durante a luta, à medida que nós avançávamos, libertávamos territórios da presença das tropas portuguesas, a população era organizada. A população, estou falando de uma população abandonada a si mesma durante séculos. Quando eu digo abandonada a si mesma, praticamente sem presença dos colonialistas portugueses, apenas a sua administração para a arrecadação dos impostos e para os trabalhos forçados que iam buscar. Quanto ao resto, por isso é que tinha-se 99,9% de analfabetos. Não havia escolas, não havia nada. Portanto, aí. Mas foi possível, pela primeira vez, na maioria do território da Guiné-Bissau, organizar a sociedade, digamos, em moldes para moderno. Não é que não eram organizados e tal, com toda a sua tradição, com tudo estava aí, mas em termos de conhecimento, enfim, em termos, digamos, de conhecimento mínimo daquilo que é o mundo, não é? Não havia, como é evidente. E então foi possível aí criar, nessas zonas libertadas, todas as estruturas básicas para a formação de um Estado, sempre na convicção de que nós ganharíamos a luta, para no dia em que ganhássemos a luta, então já termos o Estado pronto, portanto, a assumir. Então e agora, dentro desse povo, em que na Guiné, basicamente 99% era analfabeto, aqui bem menos, mas ainda assim, lá está, com muito poucas condições de qualidade de vida, vamos mesmo dizer assim. Como é que é essa capacidade, não só ter a visão, a organização, mas também chegar ao povo, convencer o povo, conquistá-lo com essa ideia? Porque podia ser uma ideia brilhante e muitas vezes elas são refutadas, não é? Quando se falou que a Terra era redonda pela primeira vez, Galileu foi ridiculizado. Portanto, como é que é esta capacidade também de chegar à população e ter o apoio, ter a presença, porque as pessoas quando vão combater vão dar a sua vida, vão com o corpo, não é? Portanto, é preciso realmente algo muito especial para também demover este povo, ainda por cima fragilizado em termos de alimentação, portanto acredito que com corpinhos mais frágeis, mas com uma grande convicção. Como é que se leva a isso? Não, na Guiné-Bissau essa tarefa não foi muito difícil. Não foi. Houve que combater também uma outra questão que é a divisão. Portanto, uma das formas de dominação, uma das formas, digamos, para se conseguir dominar, no caso concreto, portanto, um povo, no caso concreto da Guiné-Bissau, era a divisão, na medida que a Guiné-Bissau tem mais de 20 etnias. Não é? E uma das formas era criar contradições entre as etnias e conseguir. Lá está. Essa foi ao oposto do tal unir. Do tal unir, exatamente. Portanto, teve-se muito em consideração esse aspecto, mas na generalidade o povo tinha consciência de que era oprimido, de que era explorado. Isso é evidente, é humano e você tem essa consciência. E encontraram, portanto, pela primeira vez, essa possibilidade, a mensagem que foi levada, portanto, a esse povo.
Antes de se iniciar a luta armada, lembre-se que eu disse que o partido foi criado em 56, de 61 até 63 fez-se a propaganda, a gente chamava propaganda revolucionária, portanto, os elementos que partiam para todos os pontos para informar a população. Fazem uns missionários. Os missionários, exatamente. Espalhavam a palavra. Como e o que é que viria a seguir. E por isso não foi difícil. Não foi difícil dar-se, digamos, esse passo na Guiné. Na Guiné, diria, e também porque a Guiné tinha outras condições. Por exemplo, se Cabo Verde, um dos grandes problemas, dos maiores problemas, era a fome, a Guiné nunca teve fome. A Guiné é um país rico, chove muito, portanto, a população, o povo guinense trabalha, portanto, e vê-se mesmo, portanto, fisicamente, que é um país, digamos, que tem muitos recursos. Né? De maneira que aí não foi muito difícil a gente se implantar, surpreender nos primeiros tempos, portanto, a tropa portuguesa, que depois veio reagir, e levarmos depois a luta, ponto por ponto, mas à medida que, em termos militares, íamos avançando, conquistando, valorizando as áreas libertadas, como eu já disse, com a criação de uma nova vida à volta disso, à medida, portanto, que íamos dando esse passo, e ao mesmo tempo, digamos, criando as condições para a normalização da vida nessas áreas libertadas. Portanto, e que eles iam percebendo, eram crianças, portanto, que frequentavam escolas aí durante esse período e que depois saíam já para o exterior, no caso concreto, para Guiné-Conakry, com o qual fazíamos fronteira e lutávamos também com o apoio deles para continuar os estudos. A formação os estudos, portanto, em vários domínios, era isso. Vinham também a população que sofria a repressão da tropa portuguesa com os bombardeamentos, com os desembarques, portanto, nas aldeias, com tudo isso, e eram obrigadas, portanto, inicialmente a fugirem para se refugiarem, mas progressivamente foram essas populações preparadas, armadas para resistir. E é tudo isso, portanto, que vai dando forma, de facto, à resistência. Há mesmo realmente aqui uma formação, eu vou dizer estrutura, uma organização, usando a melhor palavra, que vai muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Eu jamais imaginava tudo isso. Não é? Eu acho que às vezes a pessoa, quando pensa numa guerra, eu não sei se penso bem, porque lá está, felizmente nunca vivi nenhuma, mas realmente imaginei, ok, houve uma organização mínima, conseguiu-se os meios, mas nem penso, descodificando e olhando para esses meios, o que é que são, nem sequer pensava nessa questão de e após? O que é que acontece? Criar essas condições naquele posto, naqueles locais onde se vai realmente dando esses passos. Sim. Toda esta genialidade, vamos dizer. Porque isso é que justificava a luta, o sacrifício. Exatamente. E o povo a aguentar e a suportar. Então eu vou perguntar outra vez, não leva mal, mas como é que é viver isso? No ponto de vista de sensação, no ponto de vista humano, como é que é viver essa experiência entre, se calhar, algum receio, porque está a vida, se calhar algumas dores, porque se calhar vimos situações, não sei se perderam amigos, perderam... Como é que é viver todas essas emoções e ao mesmo tempo manter-se dentro da possibilidade? Não, está a ver, você, quando analisa, como no nosso caso, suponhamos aqui em Cabo Verde, analisa a situação, chega à conclusão de que a única forma de nós tentarmos encontrar uma solução, por exemplo, ao flagelo da fome, como eu disse, era sermos donos da nossa própria cabeça. O que é que significa isso? Era termos
portanto, o país nas nossas mãos. Era sermos soberanos. Era sermos nós a pensar a nossa terra e a tomar as decisões consentâneas com isso. Portanto, tínhamos de nos libertar. Era o único. Os portugueses negaram, portanto, o colonialismo português, qualquer hipótese, portanto, de conversações, de negociações, fosse o que fosse, então tinha que ser essa via. E pronto, engajámos-nos nisso e seguimos Cabral. Quer dizer, Cabral, enfim, para nós foi indiscutivelmente a figura que trouxe essa esperança e ele tinha essa capacidade extraordinária de te convencer dessa validade. Da validade, portanto, daquilo que ele estava a propor. Mas e as emoções? Chegaram a vir ou realmente estavam tão focados que... Quando se refere a emoções, está-se a referir exatamente, digamos, a quê? Mais concretamente. Nesse sentido de, quando de repente chega o período de realmente combaterem, por exemplo, como é que é, neste meio, ver os amigos, estar ali, sentir, o coração palpita... Tá bom, você sente isso. Você sente medo, como toda a gente sente medo. Você sente, digamos, vê que realmente está envolvido, de repente torna-se real, não é? É algo, como é que eu direi, mas ao mesmo tempo é algo, diria, extraordinário, absolutamente extraordinário, mas que ao mesmo tempo tem essa convicção, é a única via, é a única forma que infelizmente a gente tem de poder avançar. Eu acho extraordinário, usando aqui a expressão, essa capacidade de foco. Às vezes até acredito que nos falta muito isso hoje em dia. Pensamento crítico, de realmente pensarmos pelas nossas cabeças e acredito que muita gente percebe muitas realidades, mas depois silencia, mas ao mesmo tempo essa capacidade de ver, de ter uma visão maior e deixar que o medo, ok, ele está lá, mas eu vou mesmo assim. Sim. Porque... Você desafia a situação e pronto. Está claro que tem de se preparar. Quando eu digo preparar, estou-me a referir fundamentalmente em preparar as condições objetivas de terreno, dos meios, de tudo isso, para que esse tal impacto a que se refere seja o mínimo possível, não é? Mas lá no fundo fica de facto esse, como é que eu direi, fica esse risco. Portanto, temos conscientemente a noção do risco, mas ao mesmo tempo nós temos a convicção de que esse risco é necessário e que sem confrontá-lo a gente não consegue, portanto, avançar. Júlio, e agora tirando deste contexto de guerra e toda esta história incrível e levando para a vida hoje em dia comum de tantos contextos diferentes, de pessoas que estão a querer se desenvolver em termos de espiritualidade ou no seu desenvolvimento pessoal, ou às vezes pequenas ou grandes conquistas profissionais, na relação, e precisamos dessa convicção, precisamos de alguma coisa que nos mova, que nos faça realmente acreditar e batalhar, entre aspas, não em guerra, mas batalhar com todos os meios que nós temos internos ou buscar outros meios para realmente chegar ao nosso fim. Não de uma forma cega, mas de uma forma também humilde e lá está, depois ajustando aos diferentes contextos. Para quem nos está a ouvir ou a ver, o que é que nos pode dizer então, para alguém que viveu essa convicção com todas as letras, independentemente, lá está, de obviamente também ter consciência que de repente a situação iria se tornar real, o que é que nos pode dizer sobre essa força da convicção? Uma mensagem para quem está a ouvir. Olha, eu penso que as condições para que isso possa surgir, para que
sobretudo, as pessoas, sobretudo os jovens, possam acreditar e avançar, necessariamente as condições têm que ser criadas para isso. Têm que ser criadas. No caso concreto, por exemplo, aqui mesmo de Cabo Verde, eu acho que uma das maiores conquistas que nós conseguimos com a luta para Cabo Verde é a educação. Portanto, aquilo que o salto grande que nós conseguimos dar e o esforço que se está fazendo cada vez mais para alargar essa possibilidade de um número cada vez maior ter a possibilidade de avançar, de estudar, de poder avançar. Criando essas condições, o resto, eu acredito, vem já é de cada quem. Porque está a ver, porquê é que eu fui para a luta? Eu tive muitos companheiros de escola, fizemos o liceu juntos, mesmo na universidade, exemplo. Mas o número daqueles que, quando chegou o momento, que também tiveram basicamente essas mensagens que eu tive na altura, mas quando chegou o momento de tomar a decisão, fomos muito poucos aqueles que tomaram essa decisão. Suponhamos de deixar tudo, deixar os estudos e partir em relação a isso. Eu acho que é uma condição que vem com cada quem, quando nascemos. Quer dizer, mesmo sujeitos ao mesmo quadro, educação, tudo isso, que é importante, porque naturalmente a pessoa vai tendo a possibilidade de se avançar, de se desenvolver, de ver cada vez mais longe. Portanto, mas tudo isso será, digamos, esse conhecimento todo será devidamente valorizado se lá no fundo você traz, diria, essa disponibilidade para o outro. Para o outro. Que é uma missão, é uma fé. Sim, lá no fundo, se quiser, não é? Portanto, eu constato que há uma situação de injustiça aqui. Constatamos, portanto, um grupo. Necessariamente haverá, quase sempre é assim, diferentes reações. Haverá sempre aquele que vai mais longe em relação àquela questão. Outros constatam, estão contra e quê? Mas pronto, deixa ir, deixa morrer, vai passar, há outras preocupações. Não, mas haverá sempre aqueles, um número muito mais reduzido, que vão se empenhar para ver se ajudam a corrigir aquilo que está. E é isso que eu penso que cada um vem como dele. Eu sou de 9 irmãos, por acaso eu tive mais um, o meu irmão menor, que me foi achar na luta. Depois. É o irmão mais velho? Mais novo. Não, e o Júlio? Pois. Desses 9 irmãos todos? Não. Eu sou o quarto. Ok. Eu sou o quarto. Esse meu irmão é seguir a mim. Ok. Estudou também, mas depois foi um belo dia, encontramos na Guiné. Eu fiz a luta na Guiné. Exato. A luta aconteceu sempre na Guiné, não é? A luta armada foi sempre na Guiné. Em Cabo Verde foi a luta clandestina que se fez. O tema que vamos precisamente abordar agora, no 20 de janeiro é a liderança de Amílcar Cabral, portanto, na condução, portanto, da luta clandestina e saída, naturalmente, no todo da luta. Então eu vou trazer aqui, talvez, a mesma pergunta, mas um bocadinho de uma forma diferente, ver se eventualmente dei uma resposta também de outra forma. Que é que, hoje em dia, olhando para estes quase 80 anos, estamos quase a fazer esses 80 anos, com essa força incrível, volto a dizer, olhando para estes 80 anos de vida, Júlio,
o que é que distingue, para além de, ok, cada um vem com o seu destino, com a sua missão, o que é que leva determinadas pessoas realmente a prosseguirem, a irem e outras deixarem-se ficar? Na sua visão. Não há certo mas nem é errado, isso que não é? lhe digo. Portanto, é difícil de dar essa explicação. Reações diferentes perante o mesmo fenómeno, a mesma circunstância, o mesmo fenómeno, em que há reações diferentes. Penso que há algo em cada um de nós, digamos, que reage, digamos, nos leva a reagir, cada um, digamos, da sua forma. E o que é que pode ser esse algo? Não sei, é muito, muito difícil. O que é que sente, assim, espontaneamente, sem, lá está, sem ter, não estamos aqui a criar Sim. nenhuma teoria fundamentada, no seu sentir, na sua visão, nestes 80 anos? Não, por exemplo, essa questão que eu fiz referência há pouco de injustiça. Portanto, eu reajo quase sempre quando há situações muito concretas. E esse reagir é intervir. É ser proativo em relação à questão. Pronto. Como eu disse e apontei há pouco, pode haver a mesma situação. Há quem tenha essa visão, tenha essa mesma sensação de injustiça. Talvez tenha essa, digamos, pontualmente a vontade de fazer algo, mas pronto, fica por aí. Não avança. Portanto, aí está, para mim, essas pequenas nuances, portanto, que vão surgindo e pronto. Nós depois vamos tentando passar, digamos, essa sensação, a que chama, essa emoção. Portanto, vamos tentar passar, como nós em linguagem política nós chamamos, mobilizando outros, falando com ele, tentar convencê-lo, portanto, aí, como fez parar connosco. Eu acho que já disse, na verdade, eu vou agarrar a sua palavra, deixou aí pelo meio, não sei se eu ouviu totalmente, atenção, claro que ouviu, mas essa proatividade, realmente é isso. Para muitas pessoas, há muita gente que tem intenção, e até quer, e até sonha, mas deixa-se ficar. E há outros que vão. Realmente querem e demovem o que é necessário, criam as condições e tudo o que for necessário para realizar esse sonho. Absolutamente. Essa proatividade. Para mim, a imagem acabada de Cabral, por exemplo, é o máximo do ser humano consequente com aquilo que ele pensa. Mas consequente a 100%. Tudo, a vida dele, até o dia em que ele foi morto. Como ainda há dias eu ouvia que ele, mesmo quando o balearam, digamos, o primeiro disparo que ele caiu, portanto, foi por aí, caiu, jorrava sangue e tal, assegurando, aí ele dizia para elementos que ele conhecia, que nós conhecíamos, portanto, que ele conhecia, não é? Aí, que ele tentou educar, que ele tentou formar, que ele deu possibilidades, mas que reagiu, ele dizia, mas quantas vezes já vos disse que tudo deve ser discutido. Tudo deve ser discutido para se encontrar soluções. Tudo tem solução, mas tem que ser discutido. E já conhecendo o Cabral, e com receio de que com a conversa dele ainda podia contagiar o pequeno grupo que estava aí, portanto, que era para coisa, acabaram, portanto, por dar uma rajada já na cabeça, portanto, para liquidar. Mas é isso. São essas convicções profundas. Cabral acreditava... Isso é quase... Desculpa interromper ao Júlio. Eu não vou comparar, atenção, não é nesse sentido, mas realmente só uma capacidade, uma pessoa com uma grande capacidade é que até num período em que de repente está baleado, consegue estar a pensar de forma a ainda trazer uma mensagem a quem o escuta e a quem está ali, em vez de estar, não é que ele não tenha sentido e que não esteja no pânico, ou
no modo de sobrevivência, quase que me faz lembrar, sem comparar, atenção, Sim, sim. Jesus Cristo na cruz, que apesar de estar a ser crucificado ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não é? E não estando a comparar personalidades, não conheci, como é óbvio, sequer, não tenho esse direito. Cabral acreditava no homem. Ele acreditava no homem que erra, mas também no homem que se regenera. E que é possível regenerar. Sempre. Era uma questão, durante o livro, está a haver uma luta armada, em que surge de tudo. Até traidores surgem. E não sei o que mais. E que você tem de agir. Porque aquilo é guerra, portanto, E ele estava sempre atento em relação à utilização da violência gratuita, diria eu. Há a violência que, naturalmente, se eu estou atirando no outro, é para ele não tirar contra mim, portanto, e me eliminar. Portanto, é uma reação defensiva que eu tenho. Mas quando, por exemplo, como método, por exemplo, você pega alguém, como é que se chama? Um traidor, que pensa que é traidor, não é? E que pensa que ele tem informações e que vai tentar sacar essas informações utilizando todos os meios, violência, não sei o que mais, isso já é violência gratuita. E ele chamava a atenção que não é essa via para se seguir. Portanto, para além de toda essa capacidade de idealizar e de manifestar, de concretizar, ainda tinha um lado humano muito rico. Sim. Extraordinariamente humano. Daí esta admiração, não é? Extraordinariamente se sente completamente em si. Júlio, então, e agora ouso outra vez dizer, deixa uma mensagem nessa proatividade e acreditando no ser humano, como Amílcar acreditava, e na regeneração possível de cada ser humano. Portanto, independentemente de ter nascido com possibilidades ou não, pode demover energia e o que necessitar para criar as condições para realizar alguns sonhos. Grandes ou pequenos, não interessa, mas para poder minimamente ser feliz ou útil ou aquilo que sentir na sociedade e para si, na sua vida, na sua realização. Deixe-nos uma mensagem. Inspirado, se calhar, em Amílcar, inspirado nas suas vivências, inspirado neste lado de ser humano fabuloso que encontrou nele e que acredita nessa regeneração, o que é que nos pode dizer nesse intuito também de ajudar estas pessoas a acreditarem que também elas podem regenerar, por muitas quedas que deem, que podem sonhar e ir à luta para conquistar os seus sonhos? Olha, eu penso que é terem, é fazerem um esforço grande para serem consequentes com a parte, poderia chamar, positiva do seu pensamento. Portanto, é ser consequente, fazer um esforço grande para isso. Porque... não desistir, não é? Não desistir. Essa é a ideia. Porque nós todos, eu tenho vários camaradas, irmãos, verdadeiros irmãos de luta e tudo isso, e eu vejo, eu constato, portanto, que não obstante toda a experiência juntos, portanto, que passamos, a nossa vida que fizemos, tudo isso, mas há sempre aqueles que são mais consequentes com as suas ideias, com os seus propósitos, aonde chegar. Portanto, e daí, como sempre, há o cada um, não é? Mas é batendo nesse ponto. Proatividade e a persistência. Acredita que vale a pena, porque você sentir-se-á finalmente compensado, indiscutivelmente. Muito obrigada. Já viu que deixou aqui uma mensagem muito bonita, mesmo, não é? Lá está. É preciso proatividade, sem dúvida, senão a pessoa só fica no sonho, numa intenção, mas não a manifesta, e é preciso persistência. Acreditar, persistir e tentar antever, digamos, os efeitos positivos, as alegrias que irá ter, digamos, quando na materialização, portanto,
E ainda assim, se muitas vezes tiver desafios e escorregadelas, manter-se persistente, levantar-se e continuar. Encontrar outras vias de chegar. Sim. Muito obrigada, Júlio. Deixe-me só, já agora, eu gosto de criar aqui um minuto, que seja, de inverter o papel. Há alguma questão? Nós acabámos de nos conhecer, portanto, para quem me está aqui a ver, já agora só mais uma curiosidade. O Júlio chegou a casar, tem filhos? Sim. Eu tive um primeiro casamento depois da luta, portanto, na luta foram 11 anos, né? E logo depois da luta tive 2 filhas. Infelizmente a minha primeira mulher faleceu e voltei a ter uma companheira, a minha esposa, portanto agora, mas já sem filhos. E que vivemos aqui. Boa. Era só para também conhecer a pessoa, um bocadinho mais. E, então agora sim, um minuto que seja uma curiosidade, alguma coisa que venha ou eventualmente acrescentar algo que gostasse de dizer que eu posso não ter perguntado ou que não tenhamos ido por aí, ou então uma curiosidade para mim, sobre a minha vida ou sobre qualquer coisa. Não, eu por acaso não a conhecia. Não conhecia sobretudo, portanto, como escritora. Consequentemente, não conheço os seus livros. A primeira referência foi da nossa conversa há dias, mas que, digamos que é uma área, portanto, eu estive a ler, recebi e estive a ler minimamente as referências. Sim. É evidente que desperta a curiosidade de conhecer um pouco mais a pessoa. Essa área, enfim, muito difícil de qualificar, não é? Creio que, enfim, você também deve ter uma rica experiência até agora no exercício, diria, dessa sua atividade. Eu li que é homeopata, portanto, também aí, mas apenas como referência, e também deduzo que deverá ter tido essa possibilidade de conhecer muita outra gente com outras formas, portanto, de pensar, não é? E não sei, eu perguntaria, no exercício da sua atividade, tem referências de se terá conseguido fazer pessoas mudarem, digamos, de comportamento, mudarem, digamos, da sua forma de ver naturalmente para melhor, né? Tem conseguido isso? Olha, felizmente, Júlio, eu diria sim. Eu digo sim, não é diria, digo sim. Felizmente vou recebendo muitos bons feedbacks, ou de pessoas que dão já pequenos grandes passos, não é? Porque às vezes para nós podem parecer pequenos, mas perante o contexto e a situação são grandes passos naqueles momentos, e também pessoas que ganharam toda uma outra atitude perante a vida. Realmente, eu não vou dizer agarrar no sentido austero da palavra, mas agarrar a vida no sentido de viver. E isso é muito bonito, isso apaixona-me. Eu já tive, não sei se é sorte também, pá, mas o gosto e consegui dar a volta inteira ao mundo, inteira, mas não conheci obviamente todos os países, porque são muitos, mas dei uma volta ao mundo e então conheci efetivamente muitas culturas e um pouco por todo o mundo, mesmo com visões diferentes e culturas diferentes, e indo outra vez àquilo que partilhou do Amílcar, eu continuo a acreditar e a ver que é possível sim o ser humano regenerar-se. É preciso persistir, sem dúvida alguma. É preciso manter a sua fé e esse acreditar e essa visão ali, ter uma meta, não é?
um objetivo não materialista, frio na palavra, mas realmente que nos demova. E isso traz-nos foco, e isso traz-nos garra, e isso mantém-nos. Então, e isso também nos traz alegria e ação. Então, um pouco por todo o mundo, já fui conseguindo tocar, com humildade, atenção, mas várias pessoas, até porque tive pacientes estrangeiros também, fiz 5 anos de voluntariado na Índia, fiz voluntariado noutros países, e é muito bonito cada vez que tocamos numa alma, entre aspas, humana, já vale a pena. E acho que isso, tal como vocês quando iam conquistando ou reconquistando determinados locais e depois criando as condições para que eles se mantivessem, cada vez que tocava e que toco numa alma humana, também me dá esse alento e a certeza que é para continuar, porque realmente estamos aqui todos e todos temos uma mensagem a passar. Eu acredito nisso. Pelo menos Não, isso que me move. absolutamente. Porque naturalmente, que a motivação, voltando à luta, a motivação, portanto, é algo que você sempre tem de alimentar. Não é algo que está aí estático, não. E o alimento era a vida nova que se criava para essas populações nas áreas libertadas. Ver as crianças já a irem à escola, aprender as crianças, no mato, aprender a ler e a escrever. Ver a população organizada, trabalhando, portanto, ver, enfim, a nova vida que nascia, indiscutivelmente. Portanto, é o parto de uma nova vida que nos dava, esse parto é que nos dava força e razão para continuarmos a enfrentar essa tal situação. Portanto, lá no fundo seriam, de facto, essas emoções. Portanto, eram essas emoções que nos moviam para que nos mantivéssemos e pudéssemos, portanto, avançar. Muito e tem bonito. razão, é verdade. Muito bonito, não é? Já agora, Júlio, quem sabe, também fica aqui brote agora desta conversa, uma ideia de escrever um livro. Porque certamente tem muito jeito. Tem palavra, tem emoção a falar, fala, eu vou usar o meu termo, traz do coração essa memória e essa recordação e com essa admiração pelo Amílcar Cabral e tem palavra. Portanto, quem sabe, ainda brote daqui também, deixar a sua memória, as suas palavras e até nestas depois traduzindo por miúdos para que tanto na história como também numa condição normal de vida, quem está a ler retire sempre uma mensagem para a sua vida em si. Obrigada também por me receber aqui em casa, volto a dizer. Um prazer. E que Deus me dê muita saúde para realizar esse sonho ou outros, que ainda sinta também. Não é, Júlio? Muita gratidão. Obrigado. Sim. E a ti que estás desse lado, olha, gratidão também. Volto aqui a dizer também, estamos a gravar com o telemóvel, sem os microfones, sem a minha fabulosa equipa que nos ajuda a ter, obviamente, um som e uma imagem com toda uma qualidade diferente, mas abrindo mão dessas condições externas, retira aqui uma boa mensagem para ti. E neste exemplo de força com 80 anos e que ainda se sente essa força e essa garra, certamente foi inspirador. Então cá te espero na próxima semana. Um grande bem-aja e até já. Soba.